Quais são os problemas mais comuns encontrados nas instituições e que têm impacto na gestão? Primeiro, falta de definição clara de atribuições da mantenedora e da mantida. Aqui é um resumo do que nós encontramos como problemas na gestão das instituições que afetam diretamente, claro, os gestores, né? Normalmente, não se sabe direito qual é o papel da mantida, qual é o papel da mantenedora e não se sabe qual é o limite de atribuição de cada uma. E o que acontece é que a mantenedora acaba interferindo em ações da mantida em que ela não deveria estar presente e, de outro lado, a mantida muitas vezes assume decisões que caberiam muito mais propriamente à mantenedora. Então, não há muito claramente, no Brasil ainda, um conceito sobre a questão da relação mantenedora-mantida. As instituições de ensino superior, de um modo geral, têm organogramas desatualizados, irreais ou inexistentes. Aqui há, inclusive, uma série de histórias engraçadíssimas sobre instituições que fazem definições e dão nome a certos setores que não fazem o menor sentido. E eles fazem, normalmente, as instituições acabam montando um organograma que é um organograma para ter aprovação nos órgãos tipo MEC, nos órgãos de política educacional, mas que, na verdade, não representa o dia a dia da instituição. Então, a instituição, mais que copia, às vezes, um organograma que ela acha que é sensato, embora ela, na sua prática, não use aquela sequência, não use aqueles processos, não use aquela hierarquia. Mistura funções, pessoas, por exemplo, que estão num certo setor e, na verdade, estão fazendo coisa de outro setor, porque, na verdade, a instituição tem uma prática que não tem nada a ver com o organograma que ela pretendia adotar. E falta absoluta de atribuições das chefias administrativas, principalmente definição de subordinação e fluxo de decisão documentado. Em nossas pesquisas, nós ouvimos muitas vezes dos funcionários dizerem que ele não sabe nem o nome do cargo. Muitos funcionários não sabem sequer o nome do cargo, não sabem sequer a responsabilidade do cargo que tem. Então, eles aprendem em serviço, mas não há um treinamento e não há uma adaptação do funcionário às tarefas que ele vai ter que realizar dentro da função para a qual ele foi contratado. Concentração de decisão em poucas pessoas, principalmente aquelas dependentes do financeiro. O setor financeiro geralmente está sempre na mão de uma pessoa forte, que toma conta do cofre, e essa pessoa é a pessoa que, em última instância, toma a decisão. Às vezes, em cima de decisões acadêmicas. Por quê? Porque também os acadêmicos, às vezes, não sabem explicar direito o que eles querem, né? Mas a verdade é que há uma grande concentração de decisões em poucas pessoas que passam a ser as pessoas vitais da instituição. Se fulano sair, nosso RH se desmonta, porque está tudo na cabeça dele. Ele não tem documentação, ele é a pessoa, ele é o RH. O outro é o financeiro. O outro é a secretaria. Então, as pessoas se identificam mais fortemente do que as funções. E isso é um problema muito sério, porque se as pessoas saem, aquela função, aquela atividade fica extremamente prejudicada. E outra coisa, por serem muito importantes, elas não fazem questão de saberem tudo sobre a instituição, elas não fazem questão de documentar. Então, sem documentação, elas são insubstituíveis. Então, fica um jogo. É impossível substituir e, ao mesmo tempo, se concentra tudo numa pessoa só. E o dia que ela sair, o desastre está implantado na instituição. Então, essa é uma outra questão importante. Falta de estudos periódicos que questionem a necessidade e a eficiência da estrutura organizacional. Mudanças costumam ser só periféricas. Dificilmente uma instituição resolve fazer, de fato, uma análise profunda da sua organização, da sua estrutura, dos seus processos e tomar medidas capazes de fazer com que ela melhore seu desempenho global. Normalmente, as medidas são pontuais e periféricas. É claro que a instituição vai se acertando, vai tentando melhorar, mas elas não conseguem, muitas vezes, parar no momento crítico e se reestruturar de tal forma que elas tenham um novo tipo de atividade, um novo tipo de desenvolvimento. Outra questão importantíssima é o grande desequilíbrio entre distribuição de autoridade e responsabilidade e a pouca consequência para quem falha. Nós já falamos disso, né? Quem falha, às vezes é um colegiado não tem rosto, colegiado não tem consequências, ou mesmo um chefe de departamento, ou um coordenador de curso, ele pode tomar uma atitude errada e aquilo não tem nenhum reflexo. Não é? Ninguém diz assim, bom, você errou, você perdeu alunos em quantidade, então o seu orçamento vai diminuir, você vai perder algum tipo de regalia, porque
você cometeu um equívoco, né? Não, o equívoco não tem preço, não se paga por nenhum equívoco. Então, o que acontece é que as pessoas, no fim, não têm muita preocupação com tomadas de decisão, tomam decisões que podem não ter sucesso, às vezes para agradar um amigo, para manter uma atividade que já se mostrou inviável, mas não tem consequências, porque os outros dividem o prejuízo. A tendência das instituições de ensino superior é que as falhas sejam socializadas, haja uma distribuição de prejuízo. Por outro lado, muitas vezes se exige de um gestor uma série de responsabilidades para a qual ele não tem autoridade, né? Então, se exige que ele leve em conta uma porção de coisas, se preocupe com a evasão, só que ele não tem os dados de evasão, se preocupe com a inadimplência, mas ele também não tem os dados da inadimplência, se preocupe com o sucesso de um seminário, com a visita de um professor, e não dá dado a ele os meios mínimos para que isso possa se realizar. Então, a pessoa se sente descomprometida com o resultado, porque se eu não sei de nada, eu não tenho informação, não posso tomar decisão, está tudo lá na chefia, lá de cima, eu também não sou responsável pelo que vai acontecer. Então, essa é uma outra questão. Nós encontramos vários problemas como esse e mais. Vimos as estruturas e os processos que são baseados em pessoas não são documentados, como eu já disse. E grande número de passos e níveis desnecessários, porque os processos são implantados na medida da vida da instituição, do desdobrar da vida da instituição. Eles não são racionalizados. Não há um momento que a instituição para, reflete e otimiza seus processos. Não. Aquilo vem da história. Então, o processo que começou de um certo jeito, aí se sofistica, a instituição cresce, mais um setor, mais uma opinião, e acaba uma sequência de opiniões absolutamente irrelevantes fazendo parte dos processos, que passam um tempo enorme dentro dos setores administrativos. A hierarquia nem sempre é respeitada, porque tem uma história por trás. Fulano pode ter um nível hierárquico baixo, mas ele é amigo do chefe, ele é amigo do dono, então ele é uma pessoa importante. E ele acaba desvirtuando a necessária hierarquia numa instituição que tem que ter disciplina, tem que ter ordem, ele tem horários, tem procedimentos, né? Os setores esperam que a administração superior faça um controle e atualização de processos, que, na verdade, são de responsabilidade dos próprios setores. Quantas vezes a gente ouve setores colocarem na administração superior a responsabilidade de dados que eles deviam ter? Um coordenador que está preocupado com a área de pesquisa do seu curso ou do seu departamento diz assim, não, mas a pró-reitoria de pesquisa não me deu a informação. Mas ele tem que ter informação. Ele tem que ter informação do seu curso, ele tem que ter informação das atividades realizadas sob a sua liderança, né? Ele não pode passar isso para cima. Acima também tem que ter, mas ele também tem que ter. Não se trabalha com indicadores, referências nacionais ou internacionais. Poucos são os relatórios realmente gerenciais que as instituições adotam. Então, como não tem indicadores, elas não sabem se comparar, não sabem se elas estão bem, se elas estão mal. Um nível de inadimplência, um nível de evasão, um índice de reprovação. Será que aqueles índices que estão acontecendo no curso são índices aceitáveis? Internacionalmente são normais? Nacionalmente são normais? Dentro da instituição, aquele curso, como é que ele se compara com os outros, né? Então, esses dados e essas análises não são feitas normalmente. O controle também na parte financeira é praticamente feito exclusivamente a partir do fluxo de caixa. Não há estrutura para acompanhamento de execução orçamentária ou alocação de recursos. Então, é assim, não há orçamento, ninguém sabe de fato com que conta e as pessoas vão pedindo, e aí vai sendo liberado na medida em que existe caixa. O caixa existiu, paga-se. Não tem caixa aquele mês, mês seguinte. Não há um fluxo, não há uma divisão de liberações, não há a orçamentação mínima que se espera de uma instituição que tem grandes recursos, né? Porque as instituições de ensino superior são, dentro dos municípios, uma das maiores empresas, normalmente, da região. Então, são empresas grandes, muitas pessoas envolvidas, recursos amplos que têm que ser tratados profissionalmente e com orçamentos que sejam previstos, que sejam desembolsados com um fluxo previsto, com a pessoa podendo se planejar, sabendo que se vai receber, se não vai receber, porque senão fica todo mundo mandando projetos para ver o que acontece lá em cima, né? Então acaba pedindo muito mais do que precisa e não recebendo o essencial que precisar, porque ela não prioriza. Quem prioriza é um diretor financeiro que está escolhendo lá, diante das centenas de pedidos, desde parafuso até laser e microscópios e outras coisas, centrífugas,
quem é que ele vai atender primeiro, né? Dependendo do seu fluxo de caixa, que não é o melhor critério para priorizar a necessidade de uma instituição.